Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo com o Psicólogo, comigo, Valdemir Simão. Na nossa sequência de conversas, hoje falamos sobre a escolha de carreira, algo muito comum na adolescência, mas no fim da adolescência e início da vida adulta, e que é uma questão bastante séria na vida de cada pessoa. Em especial porque a profissão, em primeiro plano, ela nos dá sustento, nos dá um salário, condições econômicas de manter a vida, autonomia financeira, ter a própria casa, ou mesmo que seja um aluguel, você pagar seu aluguel, você pagar o que você come, o que você veste, assim por diante. Mas mais do que dinheiro, uma profissão nos dá um lugar social, nos dá uma identidade diante da sociedade. Se você observar, normalmente as pessoas se apresentam, dizem o nome e dizem a profissão. No meu caso, por exemplo, eu sou Valdemir e sou psicólogo. Isso é um reconhecimento que eu posso ter diante das outras pessoas. E a gente sabe, existem algumas profissões que têm um certo status, né? Ah, fulano de tal é médico, é advogado, é engenheiro, é isso, é aquilo. Algumas pessoas até colocam um pouco mais de eco na voz, porque a gente sabe que essas profissões têm um certo reconhecimento social. Além disso, uma profissão ela nos dá uma ocupação. Você passa no mínimo 8 horas por dia voltado àquela sua atuação profissional e, inclusive, vários anos da vida da gente a gente passa fazendo a mesma coisa, com a mesma profissão, a não ser que a gente faça alguma mudança ao longo do percurso, até aposentar e talvez até depois que aposenta continua trabalhando na sua área de atuação. Então a profissão ela é algo que nos acompanha por muito tempo e na maioria das vezes é bom que a gente faça uma boa escolha profissional, né? Só que hoje, embora a gente tenha muitas possibilidades, às vezes é mais difícil escolher uma profissão do que foi no passado. E por que isso? Quando a gente observa nossos pais, nossos avós e as gerações anteriores, a gente via que eles tinham uma possibilidade muito pequena de escolher o futuro. A maioria das pessoas tinha a primeira resposta, casar. As mulheres às vezes tinham que casar com um homem que trabalhava para que pudesse sustentar a família. A mulher podia trabalhar na casa de outras pessoas, ser costureira, lavadeira ou prestar algum tipo de serviço para alguém que pudesse pagar, né? E para homens e mulheres, na maioria das possibilidades, havia a condição de quem tinha dinheiro, né, fazer um curso superior, se tornar um professor, se tornar um profissional da saúde, um médico, um enfermeiro ou alguma outra profissão relacionada à saúde. Outras pessoas também tentavam a carreira do ponto de vista da engenharia, construção e tudo mais. Outros eram advogados e assim por diante, né? A gente sabe que no passado o leque de possibilidades era muito pequeno. Algumas outras pessoas, inclusive, orientavam a sua vida do ponto de vista religioso, se tornava um padre, uma freira, um pastor ou alguma coisa mais voltada ao campo religioso, né? E hoje, quando a gente observa as possibilidades de profissão e aquilo que os adolescentes e jovens precisam lidar, é a mesma coisa que você entra no Netflix e tem uma infinidade de filmes para você escolher e você passa mais tempo escolhendo do que de fato assistindo. Para as profissões, hoje em dia, é algo muito parecido, porque a gente pode ser um monte de coisa, né? E felizmente isso é assim, né? Felizmente existem possibilidades de formação em diversas áreas, curso superior e disso, daquilo, e é muito bom, né? Porque permite diversidade das pessoas, permite a democratização do acesso, mas do ponto de vista individual, subjetivo, isso às vezes é muito difícil. Porque o que o adolescente pensa, o jovem pensa? E se der errado? E se eu escolher, sei lá, ser um psicólogo e eu ver que eu não gosto? E se eu tentar ser um engenheiro e ver que eu não tenho condições de fazer isso, né? Porque a formação ela demanda tempo, ela demanda dinheiro, um investimento emocional muito grande, que nem todo mundo está preparado para lidar com isso, né? Então as cobranças sociais, as cobranças familiares e as cobranças pessoais trazem para os adolescentes e jovens essa necessidade de escolhe logo o que você vai fazer da vida, porque você tem que começar cedo. O mercado quer que todo mundo tenha 1000 experiências, tenha 1000 capacitações para exercer algumas atividades básicas, algumas atividades bem iniciais, e a cobrança, a ansiedade, o sofrimento em torno disso fica cada vez maior, né? E digo isso de experiência própria.
Então, todas as pessoas que estão aí nessa faixa etária mais jovem, que precisa escolher uma carreira e mesmo que forma, tem que fazer uma pós, tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro, lida com todas essas ansiedades. Mas eu gostaria de deixar algumas sugestões, caso você esteja pensando no que fazer da sua vida, esteja pensando que tipo de carreira vai seguir, né? É importante sempre a gente procurar conhecer a si mesmo, né? E da forma mais intensa e profunda possível. Conhecer quais são os nossos gostos, as coisas que a gente não gosta, quais são as nossas habilidades, as nossas possibilidades, as coisas com as quais tem facilidade, que tem dificuldade, né? Quais são as nossas preferências, porque é muito ruim a gente escolher uma carreira que não tem nada a ver com aquilo que a gente gosta, com os comportamentos que a gente tem, com as escolhas que a gente faz, né? Quanto mais alinhado estiver uma escolha profissional com as características pessoais, mais chance a gente tem de estar satisfeito na carreira e ter sucesso, né? O sucesso que não é só a quantidade de dinheiro que a gente recebe, mas é a satisfação que a gente tem em realizar alguma coisa, né? Depois de se conhecer, é importante a pessoa conhecer as áreas de atuação, as profissões que existem, né, os campos de atuação de cada uma delas, quais são as possibilidades. Como um profissional da saúde eu posso ser isso, posso ser fono, posso ser um fisioterapeuta, pode ser um dermatologista, um médico e assim por diante, né? É importante conhecer a especificidade de cada área, a rotina de trabalho, né, e as possibilidades que dá para fazer, né? Que caminho é possível enveredar, que tipo de especialização é possível fazer. Outra questão importante é pesquisar o mercado, né? Que tipo de oportunidades o mercado possibilita, a empregabilidade, isso é uma questão muito importante, porque a gente pode ter uma facilidade muito grande para uma determinada coisa, pode gostar muito, mas aquilo não dá emprego e não dá dinheiro. E aí você pode ser satisfeito na formação que você teve, mas ser muito frustrado na sua carreira. Você talvez não vai receber os rendimentos que quer, não vai ter a oportunidade de emprego que quer e vai estar muito infeliz, né? Porque tem um diploma, mas não tem um emprego, né? E também é importante procurar orientação, né? Orientação vocacional, fazer algum teste vocacional, né? Procurar identificar as habilidades que tem, os gostos que tem, com a ajuda de um profissional, de uma pessoa capaz de acompanhar. E principalmente estudar bastante, né? Se esforçar e se empenhar para que em qualquer caminho que vá seguir, né? Qualquer escolha que vá fazer, a pessoa tenha algum amparo de conhecimento, alguma capacidade de fazer uma boa trajetória. Existem 3 frases que eu normalmente sigo, né, do ponto de vista pessoal, para a escolha das minhas profissões, das ações que eu faço do âmbito profissional, que eu gostaria de compartilhar, né? Uma delas eu ouvi há um certo tempo e eu procuro seguir, que diz o seguinte: faça aquilo que você gosta e que você tenha habilidade para tal. Qualquer pessoa poderia ter um interesse muito grande, por exemplo, em ser um astronauta. Quer ir para o espaço, quer ver as estrelas fora do planeta. Mas para isso, né, para se tornar um astronauta, a gente acredita que a pessoa precisa ter um conhecimento muito bom em física, química, ter habilidades matemáticas, e se ela tira nota muito ruim em matemática, não tem gosto nenhum por ver números, por estudar, por entender de mecânica e assim por diante, é muito improvável que ela vá se tornar um astronauta. Então é importante a gente identificar algo que goste e procure fazer algo que a gente tem habilidade para fazer. Uma pessoa que não tem paciência nenhuma para ouvir alguém, que não consegue entender, ter empatia com outra pessoa, jamais será um bom psicólogo. Alguém que não tenha condição de ver um sangue, de ver alguém passando mal, talvez não tenha muitas condições de ser um médico ou um profissional da saúde. Então é importante a gente fazer algo que goste e que tenha habilidade, que tenha condições. Uma outra frase que eu gosto de seguir, isso na verdade é uma constante na minha vida, é bom que a gente escolha uma profissão que a gente consiga fazer aquilo de graça. Se, por exemplo, alguém é capaz de acordar todo dia, no mesmo horário, sei lá, 6, 7 horas da manhã, para começar um trabalho e consiga, em algum caso de necessidade, né, em alguma possibilidade qualquer, fazer aquilo de graça, sem cobrar nada, significa que a pessoa gosta daquilo que faz.
Porque se o interesse na carreira é só dinheiro, quando a pessoa não recebe o suficiente ou quando ela precisa, né, se adaptar a alguma crise financeira, crise de empregabilidade, ela vai estar muito frustrada. Né? Fazer aquilo que gosta significa que em um determinado momento a gente pode fazer isso sem cobrar nada de ninguém. E uma terceira questão é a seguinte: se não é a gente, quem será? Né? Se não é a própria pessoa quem faz o seu progresso, que dá os seus passos, que faz as suas escolhas, ninguém vai fazer por elas. Porque quando alguém faz, é muito provável, né, que a gente siga a escolha de outra pessoa e não a escolha pessoal, e depois vai ter que lidar com todas as consequências disso, com insatisfações, com frustrações, com sofrimento e assim por diante. E às vezes vai se tornar um péssimo profissional porque vai seguir uma carreira que o pai quer, a mãe quer, uma outra pessoa diz que tem que seguir e que na verdade não corresponde com os interesses da pessoa. E do ponto de vista, né, das tendências do mercado aí para quem está procurando escolher uma carreira ou mudar de carreira, né, a gente percebe que quanto mais as coisas podem ser automatizadas, quanto mais profissões podem ser feitas por um computador, por um robô, por uma máquina, a tendência é que essas profissões desapareçam. Então, um exemplo muito comum é o caso do porteiro. Né? Hoje em dia, cada vez mais existem menos porteiros. Por quê? Porque os prédios colocam uma câmera, porque coloca porta automática, porque coloca cartão magnético, um monte de coisas que não torna necessária a existência de um porteiro no prédio. Então, é uma profissão que tende a diminuir. Né? Então, tudo que pode ser substituído por uma máquina tem a possibilidade de não ter mais futuro, não ter emprego, não ter oportunidade de trabalho. Né? A outra questão é que as profissões do futuro elas vão estar ligadas com interfaces muito presentes com tecnologia. Então, um médico do futuro não vai ser só um médico que coloca lá um aparelhinho, ouve, sente e cheira para ser um bom médico. Ele vai ter que lidar com o computador, ele vai ter que lidar com exames de última geração, e isso é muito bom, né? A gente ter tecnologia que nos ajuda, mas o profissional do futuro vai precisar lidar com tecnologia. Ele vai precisar aprender as coisas que são as coisas do momento, né? Os avanços científicos e tecnológicos do momento. Mas, em especial, os profissionais do futuro, e eu digo isso baseado em muitas pesquisas e muitos estudos, o profissional do futuro ele vai ter que ter habilidades de lidar com pessoas, de lidar com diferenças, de lidar com grupos, sabendo que ele não vai resolver todas as questões sozinho. O profissional do futuro ele não vai assumir todas as responsabilidades para si e achar que é o salvador da pátria, o salvador da empresa, ou do que quer que seja. Vai ter que lidar com pessoas. Então a inteligência emocional, as habilidades relacionais, elas serão muito importantes para que um profissional tenha sucesso no futuro. Né? Então, você está pensando em mudar a sua carreira, você está pensando em fazer uma escolha, né, para o futuro, pensa bem. Né? Teste, tente, olhe uma coisa, olhe a outra, mas sinta-se seguro nas escolhas que fizer, porque elas sempre têm suas consequências e a gente não faz as coisas do dia para o outro. Tá? Agradeço novamente você pela sua atenção, por nos acompanhar. Deixo o meu abraço, obrigado e até a próxima. Tchau!